2 minutos e 52 segundos. Esse é o tempo que Sinais, de M. Night Shyamalan, leva para te contar o verdadeiro significado do filme. Porque ali, logo no começo, já tem um detalhe importantíssimo que entrega o final do filme. Um detalhe que passa despercebido para a maioria das pessoas e que revela que esse nunca foi um filme sobre ETs. Na verdade, Sinais é um filme sobre fé e, principalmente, sobre Jesus Cristo. Se você prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, talvez você perceba que desde o começo o filme fala sobre isso o tempo todo, só que quase ninguém percebe. Para te explicar, eu vou revisitar os principais acontecimentos da narrativa e vou te mostrar todas as pistas que o Shyamalan deixou espalhadas pelo filme, seja no cenário, nas falas dos personagens e até mesmo nos acontecimentos da história. Meu nome é Bruno Albuquerque, esse é o canal da SB Cinema e hoje vamos decifrar a verdadeira mensagem de Sinais. Esse é Graham Hess. Graham vive em uma fazenda isolada com seus 2 filhos, Morgan e Bo, e com seu irmão mais novo, Mary. Graham costumava ser o líder religioso da região. Ele era padre, só que por algum motivo que ainda não sabemos, ele deixou a batina há muito tempo e se recusa a ser chamado assim. Mesmo assim, ninguém se importa. Todo mundo chama ele de padre o tempo inteiro. A filha mais nova dele, a Bo, tem uma mania estranha. Ela vive espalhando copos de água pela casa inteira porque ela acha que a água está contaminada. Já o Morgan passa o filme inteiro chamando Graham pelo nome. Ele chama o Graham de Graham. Ele não chama de pai. Além disso, o Morgan também sofre de asma, fazendo ele usar essa bombinha durante todo o filme. Só que um certo dia o Graham acorda com os gritos das crianças vindos da plantação da família. Quando ele e o Mary chegam até o milharal, eles encontram marcações gigantes no meio da plantação. A polícia aparece e Graham acredita que aquilo seja apenas uma pegadinha de vizinhos. Nesse momento, a policial, que é amiga dele, o chama novamente de padre. Pouco depois, o cachorro da família começa a agir de forma estranha, de forma agressiva, e acaba sendo morto ao tentar atacar as crianças. As próprias crianças se defendem dele. Naquela mesma noite, Graham vê uma figura esquisita em cima da casa. Ele acredita que sejam crianças da cidade fazendo alguma brincadeira. Ele e Mary armam uma emboscada para pegá-las no flagra, mas as figuras pulam por cima da casa com uma agilidade impossível, quase super-humana. Logo depois, pela televisão, eles descobrem que aquelas mesmas marcações estão surgindo em plantações do mundo inteiro. Eles vão até a cidade e o Meryl passa por um posto do exército e cogita se alistar. Até que aparece um cara que diz que o Meryl tem uma rebatida no beisebol extremamente forte. Enquanto isso, Graham entra numa farmácia e a atendente começa a se confessar com ele, ignorando completamente, mais uma vez, que ele não é mais padre. Logo depois, um pouco antes deles voltarem para casa, eles se deparam com esse homem, que olha para a família, sai dali o mais rápido possível e Graham tenta fingir que não viu o cara, mesmo aparentando estar muito desconfortável com a situação. De volta à fazenda, de repente, a babá eletrônica das crianças começa a emitir sons muito esquisitos. O sinal começa a falhar e eles percebem que precisam subir no carro para poder fazer com que a babá eletrônica continue escutando o que parece ser uma transmissão dos alienígenas. Mais tarde, o Graham vai até a plantação e temos uma das cenas mais assustadoras do cinema, na minha opinião. A câmera revela apenas a perna de um ET, imóvel, perigosamente próxima dele. O Graham decide ligar a televisão, algo que ele havia proibido antes, e todo mundo vê que luzes misteriosas surgiram nos céus do mundo inteiro. À noite, o Meryl conversa com Graham, e aqui o filme deixa tudo muito claro. O Graham diz que não acredita mais em Deus depois do que aconteceu com a sua esposa. Ele diz que as pessoas se dividem em duas: as que acham que tudo é obra de Deus, são milagres, são sinais divinos, e outras que acreditam que tudo é uma grande coincidência, e que ele está nessa segunda categoria, que tudo é obra do acaso, que nada tem propósito nem lugar. Logo depois, a gente tem um primeiro flashback fragmentado, incompleto, de algo muito traumático que aconteceu com a sua esposa. Só que o filme ainda não revela 100% o que aconteceu. Só que o que houve tem a ver com a polícia. No dia seguinte, depois que ele acorda, o Graham recebe o telefonema daquele homem que eles viram na cidade. Aquele que todo mundo ficou com medo e ninguém falou a respeito. O Graham vai até lá e o homem confessa pra ele. Ele diz que ele é o responsável por Graham ter perdido a sua fé. Ele pede perdão ao ex-padre e admite que ele é o grande culpado de um grande mal que aconteceu na família do Graham. O Graham fica extremamente emotivo e perdoa o homem, que pouco antes de ir embora, fala que conseguiu trancar um dos alienígenas na despensa da sua casa. O Graham vai até lá, e ao mesmo tempo em que temos essa cena dele cortando os dedos de um ET, nós também temos aqui, pra mim, é a minha cena de suspense favorita de todos os filmes que eu vi na minha vida, que é o Joaquin Phoenix reagindo à gravação do ET no Brasil, com alienígenas surgindo por trás de um arbusto em plena luz do dia. A reação do Meryl é pura incredulidade e aqui o Joaquin Phoenix destrói com a sua atuação.
O Graham volta correndo para casa e acredita que o fim está próximo. Ele prepara o que ele acredita ser a última refeição da família, fazendo o prato favorito de cada um que tá ali. Só que durante o jantar, a família se desentende e todos acabam desabafando e falando que não deviam. Todo mundo começa a chorar, eles se abraçam, se entendendo, se protegendo e mais uma vez, quando eles estão unidos, ouvimos os alienígenas através da babá eletrônica se comunicando. E eles logo entendem o recado. Eles estão se aproximando. Todos correm para o porão e o ataque começa. Eis que no porão, logo após se esforçar o máximo que poderiam para segurar a porta com os alienígenas do outro lado tentando invadir, Graham e Meryl percebem uma corrente de ar que poderia ser utilizada como uma rota para invadir o local. Só que no exato momento em que eles descobrem de onde o ar está vindo, nós temos essa outra cena de terror espetacular e logo depois o Morgan começa a ter uma crise de asma. O Graham diz que eles deixaram o remédio dele lá em cima e apesar dele tentar controlar a situação, tentando fazer um exercício de respiração com o filho, ele percebe que não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo e começa a falar que ele não vai fazer aquilo com ele de novo, que ele não vai tirar o seu filho. E começamos a entender que na verdade não é que o Graham perdeu a sua fé, e sim que ele odeia Deus. Ele não gosta de Deus porque ele tirou a sua esposa dele e ele está lhe dizendo que Deus não vai tirar o seu filho também. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, ele diz para o filho acreditar que ele vai melhorar. Ele diz para o filho não ter medo. Graham dorme, eis que vemos mais um trechinho do flashback mostrando o que aconteceu com a esposa do Graham e vemos mais uma vez o homem que havia conversado com ele um pouco antes, aquele que admitiu que ele era a causa de um grande conflito na sua família. O filme corta para Graham acordando na manhã seguinte e Morgan está bem, dormindo tranquilo. Aparentemente, os alienígenas foram embora e todos eles saem de volta para a parte de cima da casa, na sala. Porém, um dos ETs ficou para trás e ele pega Morgan como refém. Nesse momento de tensão total, onde Graham não tem mais controle nenhum sobre a situação, que ele tem uma epifania e conecta todos os pontos. Finalmente, vemos o que aconteceu com a esposa do Graham. Ela está ali, entre a vida e a morte, e ele tem a chance de se despedir dela. Só que antes de partir, ela diz o seguinte: diga para Morgan jogar, que não tem problema ele ser bobo, diga para Bo ouvir o seu irmão, que ele sempre vai proteger ela, e diga para Meryl rebater. E para o Graham, ela diz apenas isso: diga para Graham ver, que ele precisa ver. De volta ao presente, Graham conecta todos os pontos. Só que antes de eu te falar como é que esse filme na verdade está falando sobre fé e cristianismo, eu te pergunto, você conectou todos os pontos? Graham olha para o lado lentamente e percebe que Meryl está exatamente ao lado do seu taco de beisebol. No começo do filme a gente viu aquele cara falando que o Meryl tem um histórico de ter uma rebatida de beisebol muito forte. Graham conecta o primeiro ponto. Seu irmão nunca construiu carreira e nunca saiu de casa porque ele precisava estar ali, naquele momento, naquele exato ponto da sala, ao lado do taco de beisebol. E eis que ele fala para Meryl o que a sua esposa lhe disse: diga para Meryl rebater. No primeiro momento ele não entende o que está acontecendo, até que ele percebe, pega o taco de beisebol, só que antes de ele atingir o alienígena, o ET joga o seu veneno nas narinas do Morgan. Bo grita, Meryl ataca o alienígena, que solta o Morgan no chão, o Graham corre para pegar o garoto e vai para fora da casa. Só que antes o Meryl dá uma outra rebatida no alienígena, que cai derrubando os copos de água que a Bo espalhou pela casa, e eles percebem que a água é o ponto fraco dos alienígenas. É nesse momento que o Graham conecta mais um ponto. A Bo tinha esse toque, essa mania de perceber que a água estava contaminada na visão dela, simplesmente para espalhar pela casa inteira o ponto fraco do alienígena que era necessário para que ele não conseguisse concluir o seu plano. Graham corre para fora de casa, coloca o remédio da asma no Morgan e depois de matar o alienígena, o Meryl e a Bo correm lá para fora e é quando Graham conecta mais um ponto. É por isso que o Morgan tem asma. Para que quando aquilo acontecesse, para quando o alienígena tentasse envenená-lo pelos seus pulmões, os seus pulmões estivessem fechados e não recebessem o veneno. A asma, que parecia uma fraqueza, na verdade estava ali desde que ele nasceu para que salvasse a vida dele. Morgan acorda. E então temos o grande momento. Pela primeira vez em todo o filme, ele não chama o Graham pelo nome. Ele diz, papai, e logo depois pergunta, alguém me salvou? E aí, nesse momento, em que a família está totalmente reunida e o Graham conectou todos os pontos, ele responde, sim, meu filho, eu acho que
alguém lhe salvou. É impressionante perceber como esse filme, ele numa primeira camada, numa primeira assistida, parece ser somente um filme de suspense, um filme com cenas até de terror. E de fato ele é um filme com cenas realmente assustadoras, mas se a gente analisar ele um pouco mais a fundo, a gente vai perceber que todas essas pistas estavam desde o começo do filme lá, na nossa cara. E no final, a gente conecta todos os pontos e entende que Deus age dessa maneira. Mesmo através da dor, mesmo através de acontecimentos que a priori não fazem muito sentido, tudo está acontecendo por um motivo. E em algum momento, todos os pontos vão se conectar. Além disso, o filme tem várias pistas visuais espalhadas por toda a história, como esse momento bem breve, onde a câmera está observando os personagens chegando na cidade no carro, e eles passam do lado dessa praça, que tem justamente o formato de uma cruz. E talvez você possa até interpretar que esse ângulo lá de cima do céu, apontado para baixo, poderia ser os alienígenas observando as pessoas, observando os personagens, só que na verdade esse ângulo de cinema, onde a câmera tá lá no céu apontada para baixo, é chamado de God's View, ou seja, visão de Deus, e pode ser mais um indicativo de que ali na verdade é um POV, um Point of View, uma câmera em primeira pessoa de Deus observando o Graham e a sua família, coisa que ele fez durante toda a história deles. No final do filme, o Graham conecta todos esses pontos e entende que nós não somos salvos por coincidências. Ele retorna ao seu ofício como padre nessa cena bem breve, bem simples e que contrapõe a primeira cena do filme. Além disso, se a gente colocar essas duas cenas lado a lado, perceba como eles só conseguem alcançar o sinal dos ETs na babá eletrônica quando toda a família está reunida, está unida no mesmo enquadramento do filme. E lembra o que foi que o Graham falou pro Morgan quando eles estavam lá no porão e o Morgan estava tendo a crise de asma dele, desesperado? Não tenha medo. Esse ano de 2025 me marcou porque foi um ano em que eu me converti ao cristianismo e eu li a Bíblia inteira, de capa a capa, em 3 meses. E a frase que mais se repete na Bíblia, com 365 repetições, é: não tenha medo. Algumas pessoas até dizem que ela se repete 365 vezes, uma para cada dia do ano. Olha só que interessante. E nesse momentinho final, quando a gente vê o Graham finalmente colocando a sua batina de volta, a gente tem esse mesmo enquadramento do começo do filme, onde a gente tinha somente a marca de um crucifixo que havia sido retirado dali antes. Antes, a fé havia se ausentado. Agora, ela está de volta. E Graham entende que os sinais do filme não são sobre milharais marcados por alienígenas que estão tentando avisar que vão invadir a Terra. Os sinais do filme são de Deus, e que todos nós, assim como Morgan, seremos salvos por ele.